boas-vindas aos amigos, amigas, seguidores do canal Justino 70 Caminho de Emaús. Queremos apresentar o contexto do primeiro cântico do servo de Javé. Contexto precedente, capítulo 41, o primeiro cântico, capítulo 42, e o contexto seguinte ao primeiro cântico. Vamos aprofundar, queridos amigos e amigas, esse contexto precedente, capítulo 41, versículos de 8 a 20. Temos um texto maravilhoso, é a primeira vez que aparece a palavra servo, aí a partir do versículo 8, capítulo 41, versículo 8. E tu, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os seus recantos longínquos, e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Temos esta entrada maravilhosa. Queremos apresentar este texto em três cenas. Capítulo 41, versículos de 8 a 13. Deus escolhe a Israel, o seu povo. Temos aí a eleição. Segunda cena, capítulo 41, versículos 14 a 16. O Senhor liberta o seu povo. E terceira cena, capítulo 41, versículos 17 a 20. Deus cria, temos aí o verbo bara, exclusivo para Deus. Deus cria o seu povo. Vamos focar agora nesses primeiros versículos 8, 9. Vejam aí, temos: você, Israel, meu servo, a quem escolhi. Você é meu servo, eu o escolhi, jamais o rejeitei. São três frases profundas que dizem para Israel o que significa ser servo de Javé. Servo é, neste sentido do profeta Isaías, uma pessoa de confiança, um representante plenipotenciário, alguém realmente significativo e que pode falar com autoridade. Você é meu servo, eu o escolhi. Não tenha medo. Vejam aí no versículo 10, 13 e 14. E depois esse não tenha medo vai aparecer no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 5. No capítulo 42, duas vezes, versículo 2, versículo 8. Também no capítulo 51, versículo 7. E no capítulo 54, versículo 4. Não tenha medo, eu estou com você. Eu, Javé, o Senhor, estou com você. Portanto, coragem, fortaleza, alegria, esperança. Javé se apresenta como protetor do povo, como aquele que resgata Israel, o Redentor, o padrinho do povo, e aquele que vai estar atento àquelas situações de grandes dívidas, de escravidão por não poder pagar as coisas ou as situações que devia, ou nos casos de morte. Temos aí uma palavra forte que em hebraico é Goel. E Deus, Javé, se apresenta assim: protetor, Goel,
de Israel. É aquele que resgata o Redentor. Isso é muito importante. Resgatar tem uma conotação bastante forte de, poderíamos dizer assim, econômica, além de pessoal, muito pessoal, né? Ir ao encontro dessas situações de escravidão, etc., né? Mas, sobretudo, a libertação acontecia através de resgatar a pessoa e pagar o resgate. E aí temos a palavra redentor, depois aplicada em toda a teologia do Antigo Testamento e depois aplicada a Jesus, o Redentor. Importante salientar nestes primeiros versículos, versículo 10. Não temas. E por que não deve temer? Se o povo está praticamente apavorado, vendo as situações difíceis que está enfrentando. Não temas, porque estou contigo. Não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleci, sim. Eu te ajudei, sim. Eu te sustentei com a minha destra justiceira. Vejam aqui este versículo 10. É muito bonito refletir sobre cada expressão. Não temas, eu estou contigo. E a certeza de que Yahvé está acompanhando, o que vai dar a Moisés e ao povo que estava caminhando para o Egito a força, a coragem para enfrentar todos os desafios. Na metade do caminho para a terra prometida, o povo começa a questionar um monte de coisas. Não temos água, não temos carne, a alimentação é muito pobre, etc, etc. Mas a pergunta radical que está por baixo de todas essas queixas é: Yahvé, o Senhor, está conosco ou não está? Aí o povo faz essa pergunta radical. Yahvé está conosco, vamos para a frente. Yahvé não está conosco, voltamos para os alhos e cebolas do Egito. Yahvé está conosco, vamos para a frente. Veja, quando Moisés é chamado para ir na missão, a única certeza que o Senhor lhe oferece: eu estou com você. A mesma coisa para Jeremias, a mesma coisa também quando o anjo Gabriel anuncia a mensagem a Maria: o Senhor está contigo. Não temas, porque estou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleci, eu te ajudei, eu te sustentei. Veja aí 3 expressões que se repetem de um modo intensivo para dar certeza e confiança ao povo. Te fortaleci, te ajudei, te sustentei com minha destra cheia de justiça. Portanto, serão avergonhados e humilhados todos os que se inflamam contra ti. Serão reduzidos a nada e perecerão aqueles que querelavam contigo. Tu os procurarás e não os encontrarás, os que te combatiam. Serão reduzidos a nada, serão aniquilados aqueles que te faziam a guerra. Então vejam aí, mostra o outro lado, que seriam os adversários, os inimigos. Diz: olha, não vai ficar envergonhado e muito menos você não vai encontrar rastro deles. Vão ser levados pelo vento como palha. Versículo 13 e 14. Vejam que coisa linda. Com efeito, eu, Yahvé, teu Deus, te tomei pela mão direita e te digo ao coração, com muita ternura: não temas, sou eu que te ajudo. Olha que coisa linda, né? Veja esta insistência nas palavras, nas expressões de Deus referidas para o servo, seja nessa característica individual
ou seja, também na característica mais coletiva de povo ou Israel, né? Não temas, sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleci, sou eu que te dou a mão, sou eu que te sustento. Veja aí que coisa linda. E vamos refletir esse versículo 14, que realmente me enche de alegria cada vez que escuto esta palavra, que leio este versículo, porque é muito lindo e tem todo o carinho, tem toda a ternura de uma mãe que, vamos dizer assim, acolhe seu filhinho e com expressões cheias de carinho fala para ele: não temas, vermezinho de Jacó, e vós, pobres de Israel, eu mesmo te ajudarei, oráculo de Javé, o teu Redentor e o Santo de Israel. Vejam aí, não temas, vermezinho de Jacó. Que coisa linda, né? Há toda uma expressão muito bonita. Temos também lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 32 também, a mesma expressão, etc. E uma expressão cheia de carinho. Podemos dizer assim que é um apelido, um apelativo com o qual Deus se dirige a este servo, portanto, com tanta ternura, com tanto carinho, para afiançar a missão e dar a certeza de que Javé está com ele todos os dias, em todos os momentos. Eu, Javé, o teu Redentor, o Santo de Israel. Já frisamos essa dimensão de Redentor, ou Goel, que, vamos dizer uma palavra de explicação. O Goel, o Redentor, é aquele que é o protetor, o padrinho, se queremos usar também esta expressão. Carlos Mestres usa essa expressão também, o padrinho do povo, né? Aquele que cuida exatamente com carinho, né? Em primeiro lugar, é o parente próximo, é o vingador do sangue. Temos aí a referência ao livro dos Números, capítulo 35, versículo 19. É aquele parente próximo, aquele que resgata o prisioneiro por dívidas. Se alguém da família tem que se vender, tem que trocar, vamos dizer assim, a vida e a liberdade dele, porque pelas dívidas não tem outra saída, né? Então, o Goel, o parente, vai estar próximo, e o que deve defender a viúva. Veja no caso do livro de Ruth, capítulo 2, versículo 20, né? A palavra designa, portanto, neste contexto, Deus como protetor do oprimido e libertador do povo. Vejam aí esta característica nesta primeira cena, dos versículos 8 a 13, né? Aí exatamente no versículo 14, né? Aí temos Deus como protetor dos oprimidos e libertador do povo. Foi o libertador da situação do Egito e, portanto, ele tem as garantias, podemos dizer assim, para ser o libertador destas situações do povo no exílio da Babilônia, né? Vejam aqui dos versículos 15 e 16, este vermezinho de Jacó. Agora, outra imagem, outra metáfora. O livro de Isaías, também nos Salmos e outros textos do Antigo Testamento, como do Novo, né? Mas sobretudo do Antigo Testamento, exigem de nós como lentamente ir entrando no contexto literário, porque através do contexto literário vamos ir aprofundando a mensagem teológica, espiritual, bíblica, etc., né? Vejam aqui, antes salientava esse vermezinho de Jacó, vejam aqui agora uma imagem completamente diferente, uma metáfora. Eis que fiz de ti um trilho capaz de malhar, novo e bem cortante.
trilharás os montes, reduzindo-os a pó. Dos outeiros farás montão de palha. Tu os joeirarás e o vento os levará. O furacão os dispersará. Tu, porém, regozijarás em Javé, no Santo de Israel te gloriarás. Vejam aí estes dois versículos, 15 e 16, muda completamente o perfil deste servo. Não é mais um vermezinho, vejam aqui, um trilho novo, capaz de malhar, bem cortante, e vai trilhar os montes, vai reduzir-los a pó, os outeiros, as colinas, né? Vai fazer um montão de palha. Vejam aí, aqui não se trata dos montes ou das colinas no sentido geográfico, mas praticamente está representando o orgulho daqueles povos ou daquelas situações, e como no capítulo 40 também está representando situações sociais ou políticas ou familiares, etc., né? Situações de relações que devem ser mudadas. Então, esse vermezinho se torna um trilho novo, capaz de malhar, de cortar, de reduzir ao pó, de reduzir como palha, e o vento vai levá-lo. Você vai acabar com todas essas situações de opressão, de sofrimento, de escravidão, etc., né? Tu, porém, terás o gozo e a alegria em Javé, o Santo de Israel, nele te gloriarás. Vejam aqui, como aparecia já no versículo 14, aparece de novo esta expressão, o Santo de Israel, né? Que aparece já no primeiro Isaías, nos capítulos de 1 a 39, por exemplo, já no primeiro capítulo, versículo 4, de Isaías aparece já este título, o Santo de Israel. É um título que vai aparecer muito frequente no primeiro Isaías. Vejam aí no capítulo 6, versículo 3, onde aparece aquela visão maravilhosa de Isaías no templo, e aí Santo, 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 Santo de Israel, né? E aqui no segundo Isaías aparece, por exemplo, no capítulo 41, 16, aqui este versículo que estamos comentando, no capítulo 44, versículo 13 e 14, no capítulo 45, versículo 11, no capítulo 47, versículo 4, no capítulo 48, versículo 17, e depois em 49, versículo 7, e finalmente também temos em 54, versículo 5. Vejam aí, temos este título, o Santo de Israel, portanto é a santidade que deve ser procurada, mas como diz no capítulo 5, versículo 16, Deus mostra a sua santidade pela sua justiça. Acho que temos aí uma definição muito bonita, seja tanto da santidade como da justiça. Deus, Javé, mostra a sua santidade pela sua justiça, quer dizer, estão imbricadas e não podem ser separadas. A santidade de Javé exige a justiça para o povo de Israel, e especialmente para as categorias mais desprotegidas, pensando os pobres, as viúvas, os órfãos, os migrantes, os estrangeiros, etc., né? Que o rei deve privilegiar quando estas categorias de pessoas não tem ninguém que possa ajudar para obter a sua justiça, né? Vejam esta parte final, muito bonita, dos versículos 17 a 20. Os pobres e os indigentes buscam água e nada. Sua língua está seca de sede, mas eu, Javé, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei jorrar rios por entre montes desnudos e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em pântanos e a terra seca em nascentes de água.
No deserto estabelecerei o cedro, a acácia, o mirto e a oliveira. Na estepe colocarei o cimbro, o cipreste e o plátano. Veja que coisa linda. Aqui, nesse contexto de solidão, de escravidão, Yahvé se lembra dos pobres, dos indigentes, que procuram até um copo de água, um pouco de água para sobreviver e não encontram nada. Sua língua está seca de sede, mas eu, Yahvé, vou atendê-los, eu, Yahvé, não os abandonarei. Vejam aí no capítulo 49, versículo 14, quando o povo, ou alguns grupos dentro do povo, dizem, se queixam, se lamentam, Yahvé nos abandonou. Yahvé se esqueceu de nós. Estamos numa situação terrível. Abandonados em terra estrangeira, como podemos sonhar, cantar, ter esperança, né? Eu, Yahvé, vou atendê-los. Eu, Yahvé, o Deus de Israel, não vou abandoná-los. E vejam aqui esta mudança radical do terreno. Farei jorrar rios entre os montes desnudos, fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em pântanos, a terra seca nascentes da água. Quer dizer, a presença de Yahvé vai fazer coisas novas e vai mudar essas situações em que o povo apenas consegue sobreviver, mas Yahvé não vai abandoná-los. Vejam um pouquinho esta última metáfora. Vimos essa metáfora aí da boca seca e a água, o manancial, farei jorrar rios, etc., né? E a transformação do deserto em pântanos, né? Faz lembrar um pouquinho aquelas situações da caminhada pelo deserto, etc., né? Quando o povo tem também aquelas dificuldades da água, etc., né? E quero salientar esta última imagem do capítulo 41, versículos 19 e 20. Vejam aqui, no deserto, además de fazer jorrar água abundante, né? Rios, poderíamos dizer assim, vejam o que vai acontecer. No deserto vou plantar o cedro, a acácia, o mirto, a oliveira. Na estepe colocarei o cimbro, o cipreste e o plátano, a fim de que vejam e saibam, a fim de que prestem atenção e compreendam que a mão de Yahvé fez isto e o Santo de Israel o criou. Quero frisar estes dois últimos versículos, 19 e 20. Nestas metáforas, Yahvé vai plantar no meio desse deserto. Imaginem aí que não tem mais que essa terra deserta que está chorando por água e por alguém que cuide de tudo isso. Dizer, vou plantar, vou estabelecer o cedro. Puxa vida, mas o cedro é uma coisa grande, elegante, né? A acácia, o mirto, a oliveira, o cimbro, o cipreste e o plátano. Não fiquemos assim olhando cada uma destas espécies, né? Podemos olhar cada uma destas espécies, sim, claro que sim. Mas veja, temos 7 árvores que estão aí indicando a plenitude, poderíamos dizer assim. Vai transformar o deserto num oásis onde a água vai ser abundante e vai crescer todo tipo de plantas, e como aquela de Jericó, quando chega naquele oásis e diz que tem 70 palmeiras, né? Então aí não sei que o pessoal tinha tanta sede que ficou com tantas palmeiras. 70 palmeiras, quer dizer, aí brota vida, aí brota esperança, aí brota alegria e novos sonhos para o povo de Israel. Isso que está dizendo aí com essas 7 tipos de plantas que vão crescer, que vão ser estabelecidas aí, plantadas, etc., no meio do deserto. Todas essas plantas, nenhuma delas cresce no deserto, né? Então isso vai ser um modo de transformar
a vida de cada pessoa e de todo o povo de Israel, daquela situação de exílio na Babilônia, em vida, alegria, em sonhos de partilha, de solidariedade, etc. Né? A fim de que vejam e saibam, prestem atenção e compreendam que a mão de Yahvé fez isto e o Santo de Israel o criou. Então vejam bem aí, por baixo, por trás e acompanhando este servo individual, grupal ou coletivo como povo, Yahvé está acompanhando os passos, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de desânimo, de crise, de dizer nós queremos passar a adorar a Marduk, essa é a grande tentação, nós queremos passar, podemos dizer assim, a todos aqueles grandes festejos que havia em Babilônia, etc. Né? E disse, não, Yahvé, eu estou com vocês, eu estou contigo, eu sou teu Deus, portanto, eu não vou te abandonar. O deserto vai se transformar num vergeiro, num jardim maravilhoso, né? E todo mundo vai saber, vejam aí, que a mão de Yahvé fez isto. Quem realiza exatamente toda essa transformação, essa libertação, essa proteção do povo, é Yahvé, que não abandona o seu povo, esteja onde esteja, seja que esteja no Egito, seja que esteja a caminho da Terra Prometida, seja que esteja na Terra Prometida, ou que perca tudo que em um momento tinha conseguido e sejam levados à Síria, ou a Babilônia, ou a outros lugares, a mão de Yahvé fez isto. E quero concluir com a última frase desse versículo 20, e o Santo de Israel o criou. Quer dizer, depois de ter falado tudo isto, todas estas expressões bonitas, lindas, de proximidade de Yahvé, de proteção contínua, de estar sempre de olho em cada situação concreta para dar vida, dar, poderíamos dizer assim, se respirar profundamente e se sonhar uma situação nova de libertação. Quem vai realizar isso é a mão de Yahvé, mas vai realizar o Santo de Israel, vai criar tudo isso. Aqui temos o verbo bará, como para dizer, olha, como Yahvé criou os céus e a terra e tudo o que eles contêm, assim ele vai criar também aqui, de novo, destas situações de nada, de negatividade, etc., etc., onde falta até a esperança. Ele vai criar um mundo novo a partir deste vermezinho de Jacó e deste novo trilho que vai enfrentar todos os adversários. Leiam esse capítulo 41, eu frisei um pouquinho mais os versículos de 8 a 20, mas todo esse todo esse capítulo de introdução ao primeiro cântico do servo de Yahvé, o capítulo 41, depois o capítulo 42, e depois, outro dia, frisaremos o contexto posterior ao primeiro cântico do servo de Yahvé, o capítulo 43. Façam essa leitura sossegada, vejam que precisamos um pouquinho entrar nos símbolos, nas metáforas, parágrafo por parágrafo praticamente, para ver como vai assim apresentando com surpreendente novidade o que o Senhor quer para seu povo nas situações em que se encontra, seja na Babilônia, seja anteriormente na Síria ou no Egito, ou posteriormente quando tenha que enfrentar o Império grego, o Império persa, o Império romano ou outros impérios de turno. O livro de Isaías, especialmente os capítulos 40 e 55, são exatamente um livro de consolo para nós nesta situação que estamos vivendo, e são também uma fonte maravilhosa de vida,
de alegría, de solidariedade e de esperanza. Por tanto, queridos amigos e amigas, seguidores do canal Justino70, acompañen, compartillen e non deixen de se inscrever neste canal maravilloso que está viralizando nestas últimas semanas. Un abrazo fraterno desde Manaus, Justino Martínez Pérez.